Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Hoje, Dia das Mães, dia 12 de maio, que alegria! Mamãe, Dona Marileudes, minha mãezinha, você que engajada no Lumen também, que Deus lhe abençoe, mas também todas as mães que assistem, todas as mães dos que assistem. Hoje é dia de oração pelas mães. É dia de render glória a Deus por Deus ser tão bom de nos dar uma mãe, assim como Ele também escolheu nascer numa família, escolheu ter uma mãe. Dia de amarmos também, de nos acalentarmos com a presença da Virgem Maria em nossa vida, porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai, Deus no céu, mas também temos uma mãe porque Jesus nos deu. Que maravilha! E nesse domingo a igreja celebra a ascensão do Senhor. A ascensão quando Jesus é elevado aos céus. Por isso, pegue sua palavra, faça sua Lexio Divina também, e iremos rezar juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, os olhos da fé conseguem ver melhor do que os olhos da nossa carne. Por que eu falo isso? Porque se a gente olhar para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, quando conviviam com Jesus somente na carne, entendam, né, o que eu quero dizer? Quando eles viam Jesus, mas ainda não tinham compreendido a plenitude do mistério da salvação pela morte, ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo, eles viam Jesus com os olhos da carne, mas faltava ainda algo. Os próprios judeus e tantos outros romanos que viram Jesus, mas que não se converteram. Isso é importante porque muitas vezes nós achamos que se nós víssemos Jesus, se nós convivêssemos naquela época como Jesus, certamente nós não seríamos tão incrédulos, o que é um falso raciocínio, o que é uma mentira, porque com os apóstolos também não foi assim, com os romanos também não foi assim, com os judeus não foi assim. De outra volta, quando os apóstolos tiveram experiência com o ressuscitado, quando os apóstolos viram a ascensão, e receberam o Espírito Santo, tudo fazia sentido, porque os olhos da fé viam mais do que os olhos da carne. Porque os olhos da fé davam respostas mais concretas à sua esperança do que os olhos da carne. E é exatamente com a sua ressurreição, meus irmãos, minhas irmãs, com a sua ascensão, que Jesus nos mostra a esperança que o seu chamamento nos dá, a herança que a sua riqueza nos concede e o imenso poder que o Pai concedeu ao seu Filho. É o que nós lemos na segunda leitura. Nós, quando vemos Jesus ser elevado aos céus, na verdade, nós não temos a concepção de que Deus se afasta da humanidade. Não. O nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus encarnado, é um Deus que assumiu a nossa humanidade. Por isso essa concepção que os maçons têm de o Deus como o grande arquiteto do universo não é compatível com a nossa fé cristã, porque esse grande arquiteto pode até arquitetar, mas não mora dentro da casa. O nosso Deus é um Deus que não só criou todas as coisas, mas entrou na história. O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, né? Ele fala que Deus, ele é um dos principais autores literários que existe. Olha que comparação bonita. E como o autor, ele entra dentro da própria história. Que lindo, não é? Então essa nossa concepção de um Deus próximo, encarnado. Então quando Jesus ele é elevado ao céu, não é para se afastar da humanidade. Pelo contrário,
é para Ele elevar a nossa humanidade. Vejam, antes da encarnação, o Verbo era eterno, existia com Deus, mas o Verbo não era homem, não era Jesus, como homem e Deus que nós conhecemos. O Verbo existia eternamente. Porém, num determinado momento da história, como diz na carta aos Hebreus, na plenitude dos tempos, o Senhor escolheu se encarnar. Não era natural, da natureza divina, Ele ser homem. Porém, Ele assume a nossa humanidade, Ele rouba o nosso coração, Ele se torna homem para se fazer um conosco. E agora, depois de toda a sua missão, seus 33 anos, morte, ressurreição e ascensão, Jesus volta para o céu para reinar como Verbo de Deus, mas como homem encarnado. Dom Henrique Soares fala, olha, no céu, na Trindade, no seio da Trindade tem um homem que tem dente, que nem eu e você, para mostrar a concretude disso, não é? Então hoje, no seio da Trindade existe um homem, Jesus Cristo, não mais só como Verbo, Deus eterno e todo-poderoso com o Pai, tudo bem, mas como homem divinizado. Então Jesus, Ele se rebaixou, como fala lá em Filipenses, para conquistar a nossa humanidade, vencer a morte, consequência do pecado que nós tínhamos cometido. O pecado da desobediência de Adão foi restaurada pela obediência completa do novo Adão, Jesus Cristo. Então essa humanidade de Jesus agora é levada aos céus. É por isso, meus irmãos, que o ressuscitado consegue ir ao encontro do abandonado, porque ele tem um poder, uma herança, ele tem uma esperança que não decepciona, como fala na segunda leitura. O ressuscitado vai ao encontro do abandonado exatamente porque leva aquilo que não é seu, não é meu, mas é a graça do ressuscitado, aquilo que nós recebemos do Pai. E vejam, meus irmãos, no seio da Trindade, nós temos um Deus que conhece as nossas dores e fraquezas, que conhece as nossas angústias e limitações. Não temos um Deus distante. Não é um Deus que, por exemplo, só arquitetou as coisas e apertou play nessa máquina insana que é o mundo e deixou o mundo perdido às suas próprias consequências. Não! Nós temos um Deus que é Pai e que enviou o seu Filho não somente como mensageiro, mas para se encarnar na humanidade. E este mesmo Filho mostrou que tão grande é a dignidade do homem que ele foi elevado aos céus, mostrando assim que o homem também é capaz de Deus. Olha que grande mistério de amor, meus irmãos. Aquele homem que perdeu o paraíso, Adão, porque queria se tornar como Deus, agora conquista aquilo pelo qual foi condenado. Adão foi condenado porque queria se tornar Deus, acima de Deus. Jesus nos deu a sua divindade, não mais sem Ele, mas participando da divindade dele. Nós que não somos naturalmente filhos de Deus, eu sou filho da minha mãe e do meu pai, inclusive, de novo, um beijo minha mãe, Dia das Mães hoje, né? Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, a minha natureza ela é essa. Mas vejam, quando Jesus assume a nossa humanidade, Ele nos torna participantes da sua divindade. Que grande graça sermos chamados de filhos de Deus, e realmente o somos, São Paulo fala, mas nem sequer se manifestou que o dia nós seremos. Ou seja, se nós assumimos a nossa vida verdadeiramente cristã, nós participamos da divindade de Jesus. Então aquilo que Adão perdeu de querer ser como Deus, foi concedido ao homem, não mais pela arrogância, pela soberba, mas pela humildade, quando nós queremos participar da vida de Deus, porque Ele mesmo nos dá participar da sua vida divina. Quando nós vivemos na graça, meus irmãos, minhas irmãs, é um modo muito concreto de nós participarmos da vida divina. Quando nós temos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, deixamos que os sentimentos de Cristo Jesus assumam de tal forma a minha vida, a tua vida, que nós começamos a ter as mesmas atitudes que Ele. E é isso que nós lemos no Evangelho de hoje. Jesus
antes de ser elevado aos céus, diz aos seus apóstolos, aos 11, porque a gente sabe o destino de Judas, não é? Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem alguma serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vejam, no primeiro momento a gente lê essa passagem e talvez a gente fique mais preocupado assim, os sinais extraordinários, né? Os milagres que os apóstolos fizeram e que até hoje existe dentro da igreja. Mas por que não é todo mundo que faz isso, né? Mas isso seria uma visão quase infantil, né? Do texto bíblico. O mais importante aqui é Jesus falando que aquilo que ele mesmo fez, expulsar demônios, curar os doentes, falar em novas línguas e ser imune aos venenos e à morte, né? Aquilo que ele mesmo era, ele comunica aos seus apóstolos. Então Jesus está não só falando de coisas miraculosas, claro, que também existiram, como eu falei, para os apóstolos e até hoje para a igreja, mas Jesus está muito mais falando da comunicação do seu poder à igreja, que é a extensão da sua ressurreição no mundo hoje. Então, na igreja, nós continuamos a ter os mesmos sinais visíveis da graça de Jesus Cristo. Aonde? Nos sacramentos. Nos sacramentos da igreja, pelos olhos da fé, volto a dizer aquilo que eu comecei a reflexão, pelos olhos da fé, nós conseguimos ver mais do que com os olhos da carne. Com os olhos da fé, nós conseguimos aprofundar mais, muito mais do que se nós tivéssemos simplesmente visto Jesus com os olhos da carne. Isso é transmitido por quem? Pela igreja. Na igreja nós temos a cura dos pecados na confissão, a cura das doenças na unção dos enfermos, a cura espiritual. Nós temos o lavar dos pecados, ser preservado do veneno no batismo, o alimento espiritual, o olhar da fé através da Eucaristia. Nós temos o poder de Cristo sendo transmitido na unção sacerdotal. Nós temos a união dissolúvel que Deus quis fazer com a humanidade como sinal no matrimônio. Meus irmãos, nos sacramentos Jesus nos comunica presentemente todos os sinais visíveis da sua graça. É por isso que ele comunicou esse poder à igreja. E a igreja continua realizando a sua obra até que ele venha. Na primeira leitura, após a ascensão, os apóstolos ficam admirados com aquilo, observando, e os anjos aparecem e lhe dizem: homens da Galileia, por que ficais aí parados? Olhando para o céu. Esse Jesus, que foi levado ao céu, virá novamente, do mesmo modo como vistes partir. Ou seja, a igreja continua realizando a obra de Jesus até que ele venha. É por isso que nós temos que ter fervor na evangelização, para que o mundo conheça o nome de Jesus, e nós não podemos nos enganar, porque vivemos num país católico. Não! Quantas pessoas nem à missa vão? Quantos católicos nem à missa vão, não se confessam, não pagam dízimo, não contribuem com a sua igreja, que é o mínimo, não é nem ser santo, entende? É o mínimo. Quantas pessoas no mundo afora nem sequer ouviram falar do nome de Jesus? É uma grande missão que nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É um mandamento. A evangelização é um mandamento escondido, porque o verbo ide está no imperativo. Devemos ir, devemos pregar, devemos anunciar, devemos falar do encontro de Jesus ressuscitado conforme o nosso carisma, claro, com o abandonado, mas devemos anunciar, é uma obrigação o anúncio. E no nosso carisma isso tem uma tonalidade muito específica, é o anúncio do ser feliz, que é muito mais do que uma arrecadação, mas uma evangelização na conformidade com o carisma, em propor a cultura do encontro que rouba as pessoas daquele marasmo, que rouba as pessoas daquela indiferença. Nós precisamos, entre aspas, roubar as pessoas do seu egoísmo e trazê-la para o encontro com Jesus ressuscitado, trazê-la para o seio da igreja. Muito belo um dos testemunhos dos irmãos, né? Quando falava
Naquela missa, na Fraternitas, com o bispo, né, o irmão dizia, eu não vou citar o nome porque mais importante do que o personalismo, né, nesse sentido de quem é a pessoa, né, é a graça que Deus derramou. E o irmão dizia, olha, eu queria agradecer porque tudo aquilo que eu recebi não foi da obra Lumen, foi da igreja. Foi da igreja. E de fato, meus irmãos, é o poder de Cristo ressuscitado que continua agindo na igreja. E nós somos só uma pequena porção, um carisma dentro dessa igreja que, claro, é uma manifestação da graça de Deus, uma forma específica de confirmar o nosso batismo, mas dentro da igreja. Por isso peçamos a Deus, meus irmãos, que a gente possa crescer no amor a Jesus ressuscitado, que a gente possa ter o coração elevado aos céus, que a gente possa crescer no amor à igreja. E mães, uma bênção toda especial para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de todas as mães e modelo da maternidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.